Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Vamos ler. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarei em vós. Nós estamos vendo aqui a Jesus, as últimas palavras de Jesus antes dele morrer, ou melhor, as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Jesus ainda ia ressuscitar, Jesus ainda ia dar outras instruções após ter ressuscitado. Mas agora os discípulos, após a morte do mestre, estão ficando conscientes que eles é quem vão agora ter que continuar a obra que o Senhor Jesus começou. E Jesus ele vem ensinando várias coisas, como nós vimos na semana passada. Jesus falou em tom de despedida, Jesus consolou os discípulos, Jesus falou da promessa de voltar novamente, falou das mansões eternas, falou que viria buscar-nos para estarmos com Ele para sempre, que Ele mesmo, o Pai estava nele, que Ele e o Pai eram apenas um. Quem o via estava vendo o Pai, não por causa da estética, da aparência física, mas por conta das obras que Jesus realizava. E agora Jesus está falando como é que eles podem fazer a obra. Que eles vão fazer a obra, mas eles ficaram com medo de fazer essa obra. Senhor, como é que nós vamos fazer essa obra? O Senhor o Senhor vai, nós vamos ficar aqui. Como é que a gente vai conseguir fazer esse trabalho? Como é que a gente vai, Senhor, conseguir pregar a palavra, expulsar os demônios? Como é que a gente vai conseguir fazer esse trabalho que o Senhor fez? Como é que a gente vai, será que Deus vai estar conosco? Será que Deus vai andar com a gente também? Então havia questionamentos no coração daqueles homens. Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos conseguir pregar como o Senhor pregou? Será que nós vamos conseguir fazer a obra como o Senhor fez? Será que Deus também vai nos ouvir como Deus ouvia o Senhor? Será que o Pai também vai nos responder como o Pai respondia o Senhor? Então havia muitos questionamentos no coração daqueles discípulos. Medo, temor, preocupação, ansiedade em saber que tão grande obra agora estava entregue em suas mãos, tão grande responsabilidade. Mas aí Jesus, para consolá-los, para dar-lhes assim ânimo e força, Jesus diz no verso de número 12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então aqui Jesus já começa a consolar os discípulos mais uma vez, a confortá-los. Jesus já começa aqui a dar força, dar ânimo a eles. Jesus estava dizendo: não se preocupem, porque se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu estou fazendo. Essas obras que eu estou fazendo, como eu disse, Jesus falando, eu não estou fazendo por mim mesmo, é o Pai que está em mim que realiza as obras. E do mesmo jeito, vocês também vão poder fazer as mesmas obras que eu faço, porque o Pai também vai estar em vocês, se vocês crerem em mim. Então Jesus estava dizendo isso, irmão, que quem realiza as obras não somos nós, na verdade, é o Pai que está em nós. Se nós temos fé em Cristo e Deus nos separa para fazer uma obra, claro, as pessoas estão vendo nós ali fazendo, mas é o próprio Pai quem está em nós fazendo a obra. É o próprio Pai quem está em nós falando, anunciando a sua palavra. Eu lembro que o apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, ele diz que Deus nos tornou embaixadores, como se Deus rogasse por nós. Paulo diz isso. Tão forte é a comunhão,
Tão forte é o operar de Deus por meio dos apóstolos. E Paulo diz que chega a ser como se o próprio Deus, quando Paulo estava ali pregando a palavra, ou Pedro, ou Timóteo, qualquer homem de Deus estava ali pregando a palavra, ele deixa claro, é como se o próprio Deus por nós rogasse, é como se o próprio Deus estivesse ali falando com as pessoas. Então, irmão, se há uma obra a fazer, se esses dias Deus tem colocado o seu coração para pregar para a sua família, se Deus tem colocado em seu coração para pregar para alguém, para fazer uma obra com alguém, para realizar a obra, para ajudar alguém, e você tem se sentido incapacitado, você tem se sentido despreparado, incapacitado de fazer essa obra, eu quero lhe dizer que se você crê em Deus, e Deus está em ti, não se preocupe, porque você vai conseguir fazer essa obra, porque é o próprio Pai quem vai fazer essa obra por seu intermédio. Ele vai apenas lhe usar como um canal. Ele vai apenas lhe usar como instrumento. Lembra quando Moisés morreu? Estava todo mundo preocupado. E agora, como é que a gente vai seguir adiante? Moisés morreu, Moisés fez milagre, Moisés abriu o mar, Moisés transformou, Moisés fez chover pão no deserto. E agora, quem vai conduzir a gente? Moisés deu a nós vitória contra os inimigos. E agora, como a gente vai poder caminhar nesse deserto? O povo estava preocupado. E Deus foi e falou: olha, não foi Moisés que fez nada. Eu escolhi agora o Josué. E do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com Josué. O Senhor disse, o povo estava tão admirado com o que Moisés estava fazendo. Na verdade não era Moisés, era Deus por meio de Moisés. E o homem Moisés havia sido morto. Agora Deus levanta o homem Josué e faz obras tão grandes por meio de Josué, quanto ele fez por meio de Moisés. Ali Deus está mostrando o quê? Que a obra dele não está limitada a este ou aquele homem, que a obra dele não está limitada a esta ou aquela mulher, que ele levanta as pessoas que ele quer, no tempo que ele quer. Se um homem de Deus morreu, Deus levanta outros. Por exemplo, se os apóstolos não estão mais entre nós, Deus levantou a gente. E do jeito que ele foi com os apóstolos, operou por meio dos apóstolos, e resgatou vidas por meio dos apóstolos, e revelou a palavra gloriosa por meio dos apóstolos, ele pode fazer por meio de nós. Aliás, ele quer fazer por meio de nós, e ele vai fazer por meio de nós. Então, Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Porque Jesus estava dizendo: eu não vou mais estar aqui, então vocês vão chegar a fazer até obras maiores do que o que eu fiz. E na verdade, quando nós olhamos para o ministério dos apóstolos, é verdade o que Jesus falou, que eles realmente fizeram obras maiores do que as que o Senhor fez. Não rebaixando o Senhor de maneira alguma, eles só fizeram obras maiores do que as que o Senhor fez, porque o Senhor estava nele realizando as obras. Era o próprio Jesus que continuava nos seus apóstolos realizando as obras. Você vê, por exemplo, em Atos capítulo 2, com a pregação do apóstolo Pedro, se convertem numa pregação 3.000 pessoas convertidas, batizadas. E no ministério do Senhor Jesus, quando ele esteve realizando o ministério, não houveram tantas pessoas assim convertidas no ministério dele. Havia muita gente ali acompanhando ele, mas convertidos não. Os convertidos verdadeiramente ficaram apenas 400, 500 irmãos. Quando o Senhor ressuscitou, tinha ali apenas 400 ou 500. Então, quando Jesus diz que aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele fez e outras maiores do que as que ele fez, não é que nós somos maiores do que o Senhor, não é que nós temos mais poder do que o Senhor, de maneira alguma. Na verdade, nós não somos nada e não temos poder algum. Se há alguma virtude em nós, se há alguma operação maravilhosa por meio de nós, é exatamente por causa dele. É ele que continua fazendo essas obras, só que agora usando a mim e a você, amém? Então ele está dizendo aqui, então não precisa ficar preocupado, vocês vão conseguir fazer obras tão grandes quanto as que eu fiz. Jesus está falando: mas Senhor, eu, Pedro, um semi-analfabeto, mas Senhor, eu, João, tão jovem, mas Senhor, eu, sim, vocês, porque eu estarei em vós realizando as minhas obras. Aí você vai e fica aí pensando do mesmo jeito: mas Senhor, eu, como é que eu vou fazer a obra? Eu, Denis, Senhor, eu, Senhor, Eliene,
Senhor, eu, Jardel, eu, Auricélio, sou tão pequeno, Senhor. Sou tão fraco. E o Senhor disse, sim, você mesmo. Porque é o meu Espírito que estará operando em você. Irmão, coloque isso no teu coração. Jesus estava despedindo-se dos discípulos. Estava dizendo para os discípulos, dizendo para nós, que nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez. Só que infelizmente hoje, no tempo atual, nós temos visto a maioria dos pastores e pregadores transformar isso aqui num movimento sensacionalista. E o que eles estão fazendo aí não tem nada a ver com o que Jesus fez. Ah, mas estão curando enfermo, doente. Sim, mas estão curando enfermo, doente, pregando heresia. Então não é Jesus que está lá operando na vida desses homens. A obra que Jesus fez foi com responsabilidade. A obra que Jesus fez convergia em salvação. A obra que Jesus fez tinha uma finalidade. Não era juntar gente em sua volta apenas, tão somente. Não era pegar o dinheiro do povo, ajuntar a multidão para tentar pegar quanto mais dinheiro das pessoas. Não, a obra de Cristo tinha uma finalidade, tinha um propósito, era de levá-lo aquelas pessoas à salvação, à vida eterna. Então assim, Deus nos capacitou para fazer a sua obra. Então não há ninguém, irmãos, por menor que você se sinta, por mais fraco que você se sinta, não há ninguém entre nós, crendo em Cristo, sendo um servo de Deus, a quem Deus não possa dar a capacidade e a graça de realizar as mesmas obras que Jesus fez. Deus quer lhe usar, como Ele usou, como Ele operou por meio de Cristo, como Ele operou por meio dos apóstolos. Deus quer lhe usar também para ganhar vidas, para ganhar almas nesse tempo presente. Deus quer lhe usar também para levar pessoas ao arrependimento, para levar pessoas a Cristo. E Ele continua dizendo, para dar mais firmeza, mais consistência no que Ele está falando, explicando melhor o que Ele está dizendo, Ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, os discípulos talvez perguntaram, mas Senhor, como é que nós vamos fazer as mesmas obras que o Senhor fez? Como é que nós vamos realizar as mesmas obras que o Senhor realizou? E Jesus disse, basta vocês pedirem ao Pai em meu nome. Ele estava dando aqui, irmão, a principal das revelações para fazer a obra do Senhor. A principal das revelações para fazer a obra do Senhor. Sim, Senhor, já entendemos que podemos fazer obras maiores que o Senhor fez. Já entendemos que podemos fazer as mesmas obras que o Senhor fez. Mas como nós vamos fazer isso? E Jesus diz o quê? Tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus não está falando que Ele tudo que pedir em meu nome. Então agora eu vou pedir mansão, agora eu vou pedir carro importado, agora eu vou pedir caviar. Não é isso que Jesus está falando. Você vai pedir essas coisas, não vai chegar nada disso. Jesus está dizendo que vocês pedirem meu nome. Ele está falando aqui o quê? No realizar a obra, no fazer a obra. Se Deus, por exemplo, lhe escolheu para fazer uma obra para Ele, e você está empenhado nisso, você está dedicado a isso, você está fazendo com temor, com responsabilidade, com compromisso, então Ele diz, você vai pedir ao Pai em meu nome, e aí eu vou fazer. Você vai pregar, por exemplo, Senhor, mas eu vou pregar, o que é que eu prego, como é que eu vou pregar, eu não sei direito. Vai pedir ao Pai em meu nome, e Cristo vai estar lá para fazer. Senhor, eu tenho que evangelizar e ganhar almas, eu tenho que anunciar o Evangelho. Senhor, eu vou louvar, eu vou conduzir a igreja a louvor. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vou fazer? Vou orar, pedir ao Pai em nome de Cristo, e o próprio Cristo vai fazer. Entendeu? Amém? Então, tudo que nós formos fazer na obra do Senhor, primeiro Ele diz que temos que pedir ao Pai. Então, quando pedirmos ao Pai, o Filho Jesus vem e opera e faz, me usando, lhe usando, por nosso intermédio. Então, irmãos, o que Jesus está falando aqui agora? Pedir ao Pai, lembra de quê?
Lema de oração. Então logo Jesus está dizendo, quando ele diz, se pedir, o que pedis ao Pai em meu nome eu farei, se pedir alguma coisa em meu nome eu farei, como é que alguém pede alguma coisa a Deus? Orando. É ou não é? Não é orando que a gente pede a Deus? Fala com Deus orando. Então, aliás, Jesus está ensinando o quê? Que vocês precisam orar, para que Deus possa operar por nosso intermédio, igreja, para que Deus possa realizar as obras que Cristo realizou, que Deus possa realizar essas obras por nosso intermédio, é preciso que nós estejamos orando. Se não há oração, não há operação de Deus por nosso intermédio. Mas se há oração, há operação de Deus por nosso intermédio. É isso que Jesus está falando. Então logo aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate, aquele que ora, esse vai ser usado. Esse vai ser um canal. Esse vai ser um instrumento. Mas quando nós não oramos, não pedimos, não buscamos, não oramos, então nós não vamos ser um canal. Alguém pode até chegar no púlpito, ter uma retórica bonita, bem organizada, uma pregação bem sistematizada, pode ter uma eloquência extraordinária, palavras bem colocadas, um vocabulário bonito, pode pregar de uma forma elegante, pode ter uma expressão bonita, mas se não é uma pessoa que tem buscado em oração, se não é uma pessoa que tem buscado, tem pedido para ser usado, então tudo que ele está fazendo ali não passa de algo vazio que ninguém vai receber. Mas quando há oração, quando há busca, quando há petição para se fazer a obra, então Deus usa aquela pessoa e opera por meio dela. Agora eu lembrei do que os apóstolos disseram em Atos. Chegou o povo lá, ô apóstolo, rapaz, está ficando difícil aqui, os judeus estão esquecendo as crentes gregas no partir do pão cotidiano, vocês têm que fazer alguma coisa. Aí Pedro disse, olha, não podemos deixar o ministério da palavra nos dedicar a partir do pão. Vamos separar aqui 7 homens para fazer esse trabalho, quanto a nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da pregação. Aqueles homens estão falando de quê? Que nós vamos nos dedicar a fazer a obra, orar e fazer a obra e pregar a palavra. Eu lembro também do que disse o Charles Spurgeon, quando ele fundou ali a faculdade, né? Uma faculdade teológica de preparação de obreiros. E ele dizia sempre para os jovens pregadores que estavam ali: se vocês não tiverem vida de oração e subir no altar, as pessoas vão ver que você não prega bem, mesmo sem elas saber por quê. Porque Charles Spurgeon sabia que se um homem ou uma mulher não ora para fazer a obra, tudo que ele faz é seco, é vazio, não há presença, não há graça, não há glória, não há o poder de Deus no que ele está fazendo. Mas em contrapartida, se eu subo nesse púlpito aqui para louvar, para cantar, para tocar, e eu venho buscando a Deus em oração, Deus vai me usar e a igreja vai ser conduzida a adorá-lo. Se eu subo nesse púlpito aqui para dirigir um culto, para pregar a palavra, e se eu tenho buscado a Deus em oração, Deus vai me usar para cumprir os propósitos dele. Então Jesus está dizendo, amado, que para fazermos a obra do Senhor, para servirmos a Deus com os dons que Ele nos deu, é preciso que oremos, que peçamos. E não vai levar isso aqui para o lado sensacionalista. Jesus diz, tudo que nós pedimos ao Pai, eu darei. E como é que Ele diz lá em João, dizendo que nós pedimos alguma coisa, sendo da vontade de Deus, Ele nos dará. Aqui ele fala que ele vai dar tudo. Depois lá em João, ele diz que ele vai dar apenas aquilo que é da vontade dele. Por quê? Porque o homem que anda na presença de Deus, que faz a vontade de Deus, quando ele dobra o joelho para pedir, ele não vai pedir algo que não é da vontade de Deus. Ele está tão em comunhão com Deus que ele vai pedir coisas que sejam a vontade de Deus. Logo quando ele estiver pedindo uma coisa que ele sabe que está indo contra a doutrina, ele já sabe, não vou pedir que isso aqui está indo contra a palavra. Logo quando ele vai orar e pedir alguma coisa que ele sabe que está de acordo com a doutrina, então ele pede e sabe que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Então, irmãos, é isso. Então ele fala que se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. E o pior é que as pessoas têm pegado esses 2 versículos e têm diluído isso apenas em petições materiais.
Quantas pessoas tem, mas Senhor, a tua palavra diz que tudo que eu pedi o Senhor vai me dar. O pastor falou, Senhor, que tudo que eu pedi o Senhor vai me dar. Então o Senhor me dá, Senhor. Eu quero aquele relógio de 5 mil reais que eu vi lá, Senhor, me dá, eu estou te pedindo. Eu quero, Senhor, aquela mansão na beira da praia de 5 milhões de reais, me dá, o Senhor pode. As pessoas têm diluído a pregação nisso, irmão. E isso não é a vontade de Deus, porque isso é ostentação. Isso são petições gananciosas. Você não tem a menor necessidade de ter uma mansão na beira da praia, a não ser para se amostrar. Você não tem a menor necessidade de ter um relógio de 5 mil reais, a não ser para ostentar, para se exibir. Então Deus não vai lhe dar. Se você comprar, é porque você quis comprar, mas não foi Deus que lhe deu. Deus não queria que você tivesse. Então você trabalha, tem o seu negócio, ganha um bom salário e comprou porque quis, mas não foi Deus, não lhe deu o aval para você comprar. Ele não queria que você tivesse comprado isso. Ele preferia que você tivesse pego 5 mil reais desse relógio e ter feito alguma coisa aí pelos pobres, do que andar com 5 mil reais pendurado no braço, quando você podia olhar a hora num relógio mais simples. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Em que é que nós temos apresentado a Deus as nossas orações, as nossas petições, o que nós temos pedido a Deus. Então ele diz: se me amardes, verso 15, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus começa a falar aqui a respeito, porque Jesus está falando aqui nessa questão para aqueles que amam a Ele, para aqueles que creem nele, para aqueles que guardam a palavra dele, obedecem a Ele. Ele está dando essa graça para fazer a obra a essas pessoas. E ele diz no verso de número 15, que vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Ou seja, vocês vão provar que me ama no momento em que vocês guardam os meus mandamentos. Mandamento é o que Jesus quer dizer? Ele não está aqui apontando para a lei, guardar sábado, pagar dízimo, ou trazer sacrifícios de animais, ou apedrejar uma prostituta. Não, ele não está apontando para a lei. Ele fala dos mandamentos, os meus mandamentos. Os mandamentos de Cristo é a doutrina que ele ensinou. Os mandamentos de Cristo é a doutrina que ele expôs durante o seu ministério. E que em seguida os apóstolos exporiam também essa doutrina. Então, a pessoa que ama Jesus não é aquela pessoa que leva uma Bíblia na mão, não se identifica por isso. A pessoa que ama Jesus não se identifica por alguém que faz vigílias. A pessoa que ama Jesus se identifica na vida daquela pessoa que guarda a doutrina do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então é isso que ele está falando. E ele diz: se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador. A palavra Consolador pode ser traduzida por o amparador, o exortador, ou literalmente aquele que anda ao lado. A palavra Consolador pode ser traduzida por isso. E essa palavra Consolador também, outro Consolador, essa palavra outro significa um igual. Por quê? Porque Jesus era o Consolador. Jesus era aquele que estava ali consolando os discípulos. Jesus era aquele que estava ali confortando e exortando os discípulos. Agora Jesus disse: o Pai mandará outro Consolador, ou seja, um igual a mim, para consolar vocês. Igual vocês têm prazer de estar comigo, igual vocês têm prazer de andar comigo, Jesus disse para os seus discípulos. Porque eu imagino realmente que foi um prazer muito grande aqueles homens andar com Jesus, que eles se sentiam protegidos, guardados. Mas agora Jesus diz: o Pai vai mandar outro Consolador, um igual a mim. E esse Consolador vai vir para amparar vocês, para confortar vocês, para exortar vocês e para andar com vocês. E esse Consolador foi dado em Atos capítulo 2, quando a igreja orava, foi derramado. E a partir de então, todo aquele que crê em Cristo recebe o Espírito Santo. Então logo o que é que acontece? Esse Consolador está conosco, amém, igreja? Nós temos este Consolador, este outro Consolador, que na verdade, ou quando diz outro, não é que é um diferente, é um igual a ele. Por exemplo, você vai comprar
um sapato, pronto. Rapaz, traga outro sapato, do mesmo tamanho, do mesmo jeito, pronto, ele trouxe outro. É um igual, do mesmo jeito, só que é outro. Então é isso que Jesus está falando. Quando ele disse que vai trazer outro consolador, ele também quer um igual a ele. Então o que é que significa isso? Que nós que cremos em Cristo, guardando os seus mandamentos, que é a sua doutrina, que é a sua palavra, ele diz que o Espírito Santo está conosco. Então nós temos em nós quem? Andando conosco. Nós não estamos só, igreja. Você não está só em momento algum. Todo momento o Consolador está contigo. Você que crê em Jesus guarda os seus mandamentos. Amém? O Consolador está contigo. Você pode estar sozinho em algum lugar, você pode estar andando em algum lugar só, mas o Consolador não lhe abandona nem um instante. E Ele está ali para lhe amparar, para lhe consolar, para lhe confortar, para lhe exortar. A gente sente a exortação dele quando está pecando, né? Quando está fazendo uma coisa errada. Para nos exortar, Ele está ali conosco. E para andar conosco, está andando conosco. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Dentre muitas outras coisas. Então eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, enquanto você estiver vivo na presença de Deus, obedecendo a Deus, o Espírito Santo estará contigo. O Espírito Santo estará com você. E ele diz aqui no verso de número 17: quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, Senhor, quem é esse Consolador? O Espírito da verdade. Interessante, irmão, isso aqui, essa promessa, principalmente para o povo judeu que conhecia bem a história dos profetas, é algo extraordinário. Por quê? Porque se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver um ou dois homens ali com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo sobre ele. Você vai ver Davi, o Espírito Santo estava em Saul, depois saiu de Saul e foi habitar em Davi. Numa geração inteira você vai ver, quase uma geração inteira você vai ver o Espírito Santo em Elias. No meio de uma multidão tão grande, você vai ver o Espírito Santo em cima de um ou de outro. O Espírito Santo nunca habitava em muitas pessoas ao mesmo tempo. E agora Jesus está dizendo o quê? Que o Espírito Santo vai vir para habitar em todos aqueles, em todos, que amam a Deus e que guardam a sua palavra. Ou seja, habitar em nós. E quando a gente fala isso, irmão, preste bem atenção. A gente percebe que a igreja não entende o valor que isso tem. Porque o Espírito Santo de Deus, irmão, é aquele que nos capacita. É o mesmo Espírito que estava em Jesus. Você vê que Jesus só começou o ministério dele quando ele foi batizado e João disse: eu vi o Espírito descer sobre ele em forma corpórea. E Jesus só iniciou o seu ministério após o Espírito vir e descer sobre ele. Os apóstolos só poderiam começar o seu ministério até que do alto fossem revestidos de poder. Tinham que esperar ali o tempo certo até que o Espírito Santo viesse, fosse derramado. Aí sim eles poderiam fazer a obra. Então a pessoa do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, irmão, é quem nos ajuda a entender a verdade. Esse é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque ele revela para nós a vontade de Deus e nos dá força e fé e ânimo para andar nessa verdade. Se não for pela presença do Espírito Santo em nós, você jamais entenderá a verdade. Porque que a maioria das pessoas não compreende essa verdade simples? Porque não tem o Espírito Santo. Por que que muitos não se firmam na presença do Senhor? Porque não tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos capacita para pregar, nos capacita para expulsar os demônios, nos capacita para evangelizar, nos capacita para ganhar alma, para resgatar a vida, para libertar pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita para fazer a obra. Eu lembro que Jesus falou: pastor, e eu estou vendo realmente que é tremendo, que é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, nem o vê, nem o conhece, mas vocês conhecerão porque ele habita em vocês. E ele não diz habita, ele estará em vocês, estará em nós, quer dizer, estará dentro de nós, habitando em nós.
Aí você diz, pastor, e como é que eu posso receber o Espírito Santo? Jesus, ele ensinou. Lá em Lucas, capítulo 11, Jesus disse assim: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, o Pai Celestial também dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus vem falando de oração. Oração. Jesus diz, bata que se abrirá, peça que recebereis, busque e vocês encontrarão. Ele vem falando de oração. Então Jesus disse, nós queremos receber esse Espírito em nós, que nos capacita para fazer a obra, que nos ajuda a andar em santidade, que nos capacita a nos libertar das vaidades, que nos transforma, que nos muda, que nos capacita, que arranca de nós o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, a altivez. O Espírito que nos enche de autoridade, de poder, ao ponto de nós temos poder e autoridade sobre os demônios, ao ponto de nós temos a graça e a unção de Deus para pregar a palavra, para fazer a obra e ganhar vidas. O Espírito que me ajuda a andar em santidade, a resistir à tentação, ao pecado, por mais forte que seja, o Espírito Santo me ajuda a resistir. O Espírito que é o selo de Deus na minha vida, que por meio da presença desse Espírito, Deus me levará a habitar no céu. O Espírito que é o penhor de Deus na minha vida, que é o selo de Deus, que é aquele quando Deus der a ordem, quando Cristo der a ordem, o próprio Espírito Santo nos arrebatará, levar ao encontro do Pai nas nuvens, de Jesus nas nuvens. Sem o Espírito Santo ninguém vai ser arrebatado. Quem não tem o Espírito Santo não vai ser arrebatado. Quem não tem o Espírito Santo não vai ser salvo. Ele é o selo, é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia que nós vamos ser resgatados para morar com o Senhor na eternidade. Então, como eu posso ter esse Espírito? Esse Espírito que me consola quando eu estou triste, quando eu estou abatido, desanimado, querendo desistir. Ele me ajuda a continuar. Ele me dá fé a enfrentar as piores batalhas. Ele me dá fé a enfrentar os piores inimigos. Ele me dá fé a ter a certeza que Deus está comigo, a ter a convicção, o Espírito que tira meus temores, meus medos, que tira minha ansiedade e me dá paz, me dá tranquilidade, que me consola, me conforta, que me exorta quando eu estou pendendo para o pecado. O Espírito que me ajuda a andar em obediência à palavra de Deus. Como eu posso ter esse Espírito? Jesus disse que é orando. É orando. É assim que você pode ter o Espírito Santo. Todos nós, irmãos, devemos desejar ter o Espírito Santo. Todos nós devemos desejar ardentemente, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que bens materiais, mais do que riquezas terrenas, muito mais. Nós temos que desejar ter o Espírito Santo. Só que infelizmente não há esse desejo hoje no coração da maioria das igrejas, da maioria de nós. Há muitos anos atrás, eu via a igreja evangélica orando a Deus, fazendo vigílias de oração, campanhas de oração. Não era para receber bênçãos, não era para receber conquistas, vitórias. Eu via aquele povo orando, pedindo o Espírito Santo. Eu via crentes dedicando madrugadas inteiras, chorando, pedindo a Deus, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu ouvia falar de pessoas que caminhavam léguas e léguas, quilômetros e quilômetros, para ir para uma cidadezinha onde ia ter uma vigília de oração, onde os crentes ali na simplicidade iam se reunir para pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Eu ouvi falar de homens que oravam pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo, para darem a vida por Cristo, para ser cheio do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Homens que oraram e pediram, homens e mulheres que oravam e pediam a Deus, Senhor, me enche do Espírito Santo, para que eu possa dedicar minha vida à tua obra, para que eu possa ser um canal por meio do qual o teu reino possa avançar. Eu vi a igreja dedicada a isso, irmão. E hoje a igreja não está mais preocupada em receber o Espírito Santo. Dentre nós aqui que estamos aqui essa manhã, vocês que estão aqui nessa manhã me ouvindo, aí presente diante dos meus olhos, vocês que estão aí em casa ouvindo pela internet, agora ao vivo na rádio, você que está em casa aí ouvindo pelo YouTube, meu irmão, muitos de nós, irmão, não pedimos mais a Deus a presença do Espírito Santo. Não há mais esse interesse, não há mais esse despertamento, não há mais isso.
há uma frieza, há um desânimo. Por exemplo, eu estou falando disso aqui agora, irmão, e eu olho para vocês, eu não vejo na face de muitos aqui o mínimo interesse disso. Não há o mínimo interesse para alguns de vocês. A vocês tanto faz ter o Espírito Santo como não ter. Você não sabe que ele é a maior riqueza que Deus pode dar a um homem aqui nessa terra, que é o maior bem que Deus pode nos entregar. Nós temos que ir, irmãos. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo. Nós temos que ser revestidos do Espírito Santo. E Deus vai nos dar isso, irmão, quando nós orarmos, quando nós pedirmos. Se você não pedir o Espírito Santo, ele não virá. Se você não orar a Deus pedindo o Espírito Santo, ele não lhe dará o Espírito Santo. O discípulo estava lá orando dia de Pentecostes, pedindo: Senhor, cumpra a promessa, cumpra a promessa. E no outro dia do mesmo jeito: Senhor, vem cumprir a promessa, derrama o Espírito Santo. No outro dia do mesmo jeito, e isso por 40 dias. Pedindo, clamando, buscando: Senhor, dá, derrama, nos enche. E o primeiro dia, e foi o segundo dia, e foi o terceiro, e foi o 10º, e foi o 30º, e foi o 35º. Dizendo: Senhor, dá o Espírito Santo, nos enche, cumpre a promessa. E no 40º dia veio. Estavam reunidos e veio o Espírito Santo e derramou isso, encheu a vida deles. Então, é preciso, irmãos, é preciso nos despertarmos para isso. Só que esse Espírito, Jesus disse aqui, o mundo não conhece, o mundo não pode ver. Ele disse que o mundo não pode receber, está vendo? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, o crente, a pessoa mundana, carnal, entregue aos prazeres, não pode receber o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo, isso não é para o mundo. Não é para o mundo, não é todo, o Espírito Santo, não. Tem umas igrejas, irmão, venha receber o Espírito Santo. Aí passa o óleo na testa, acha que o cara recebeu o Espírito Santo com isso. Então isso aqui não é para o mundo não, irmão, é para quem tem compromisso com Deus. Ele disse: o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. A pessoa que vive entregue aos prazeres, ao mundo, quando ele diz o mundo, ele está falando da terra. Ele está falando, quando ele diz que o mundo não pode receber, ele está dizendo que as pessoas que são entregues ao mundanismo, as pessoas que não têm compromisso com Deus, que não obedecem a Deus, que vivem entregues aos prazeres, à carnalidade, esses não podem receber o Espírito Santo. Ele está dizendo. Por quê? Porque não anda com Deus, não tem compromisso com Deus, não busca obedecer a Deus. Então não é para o mundo. O mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. O mundo nem conhece o Espírito Santo e nem vê. Mas vós o conheceis, porém não o vemos, lógico. Mas vós o conheceis, ou seja, vós, a igreja, meus discípulos, meus seguidores, conhecem o Espírito Santo. Jesus está dizendo. E por que conhece o Espírito Santo? Porque ele habita em vós e estará em vós. Ou seja, vocês vão conhecer o Espírito Santo. Vocês conhecem ele. Como, Senhor? Porque ele habita em vocês, ele estará com vocês. Então nós conhecemos e sabemos que temos o Espírito Santo. Quando? Quando nós temos a revelação das promessas eternas vivas dentro de nós. Lembra o que o Paulo falou em 1 Coríntios 2? Ele disse o quê? O que o mundo não viu, aliás, o que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Ou seja, o mundo não viu, não conhece as promessas eternas, as mansões eternas. Para alguns é verdade, amém, é bonito. Não, eles não crêem. Mas Deus revelou a nós pelo Espírito. Nós que temos o Espírito, a maior característica é essa. É quando você tem dentro de si a certeza, a convicção viva, que queima como um fogo, de que essa mansão, essa herança, essa promessa é real, é verdadeira. Então o Espírito Santo, ele produz isso em nós. Então nós conhecemos porque ele habita em nós. E Jesus diz mais uma vez, no verso 18: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais,
mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus está dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, quer dizer, abandonados, sem paz. Eu vou, mas eu volto para vocês. E como é que Jesus foi e voltou para nós? Através do Espírito Santo. Que Jesus, Ele não está mais entre nós aqui fisicamente, como Ele esteve com os apóstolos, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele está conosco sim, está presente, real, como qualquer outra coisa aqui em nossa volta, mas através do Espírito Santo, que é invisível, que nós não podemos ver. O conhecemos, mas não o podemos ver, mas Ele está conosco. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então o mundo não verá mais o Senhor, mas nós o veremos. Por quê? Porque o Senhor vive e nós viveremos. Ele está falando aqui agora de quê? De vê-lo, não aqui. Está falando de vê-lo lá. Porque nós que mesmo nunca vimos Jesus. Então como é que Jesus está dizendo aqui? O mundo não me verá, mas vocês me verão. Por quê? Porque no dia do julgamento o mundo vai ser condenado, vai ser julgado, mas nós veremos o Senhor. Por quê? Porque Cristo vive e nós viveremos com Ele. É isso que Ele está explicando, que nós vamos ver Jesus porque vamos habitar com Ele, vamos estar com Ele na eternidade. Naquele dia Ele diz: conhecereis os meus, aliás, conhecereis que eu estou no Pai. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Naquele dia, no dia do arrebatamento, no dia do Senhor, quando Cristo vier buscar a igreja, aí vocês vão saber, naquele dia, vocês vão conhecer. Cristo diz que eu estou no Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vós. Então, sabe, irmão, há tantas coisas que a gente passa aqui nessa vida, que a gente às vezes não entende o porquê. Há tantas situações que a gente não gostaria de passar e a gente passa, a gente não entende. E há momentos que realmente a gente acha que está sozinho, que parece que Deus não está mais ali conosco. Mas aqui Jesus deixa claro que naquele dia nós vamos saber que Ele está no Pai, e que o Pai está nele, que Cristo está em nós. Naquele nós vamos saber isso. Ou seja, nós vamos saber naquele dia que Ele nunca nos abandonou em momento algum da caminhada. Sabe aquele dia que você acha que Deus lhe abandonou? No dia que o Senhor nos levar para Ele, Ele vai lhe mostrar: olha, eu estava com você naquele dia. Naquele dia que você estava passando aquela grande luta, chorando, achou que ninguém tinha ninguém por você, naquele dia Ele vai lhe mostrar: olha, eu estava ali do seu lado. Então vocês vão saber que o Pai estava no Filho e que o Filho estava em nós. Ele diz: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vocês estão em mim e eu estou em vocês. Ou seja, que o Pai, o Filho e a igreja acabaram se tornando um só, uma unidade só, um só. Então, Cristo, Ele vai revelando isso para os seus discípulos. E por que Cristo está revelando isso para os seus discípulos? Por causa das muitas dificuldades que eles vão ter que passar, por causa das muitas lutas que eles vão ter que enfrentar, por causa das muitas lágrimas que eles vão ter que derramar. E aqui, quando eles estivessem passando por todo tipo de luta, adversidade, problema, eles iam saber o quê? Eles iam ter a certeza: essas palavras de Jesus, elas são verdadeiras. Jesus nunca mentiu em palavra alguma que Ele falou. Jesus nunca mentiu, nunca enganou a gente nas palavras que Ele disse. A gente viu que Jesus nunca falou nada para adular ninguém, sempre Ele falou a verdade. Então isso aqui é uma verdade. Então essas palavras aqui, irmão, elas foram dadas para dar segurança àqueles homens de Deus que iam fazer a obra. Elas foram dadas para dar segurança àquela igreja que ia sofrer perseguição pelo Evangelho. Eu imagino quando a igreja estava sendo perseguida, os apóstolos chegavam e diziam: não, lembre-se das palavras do Senhor, que Ele estaria conosco, que o Pai está nele, que Ele está no Pai, e que nós estamos nele, que Ele está em nós. Lembre-se, nós não estamos só, Ele não nos abandonou.
Eu imagino que no meio de toda aquela perseguição, de toda aquela luta, os apóstolos chegavam para aquele povo e diziam: irmão, não temam, não desistam, não abandonem, tenham fé, sejam perseverantes até a morte, porque Cristo está com vocês. Eles falavam essas palavras baseadas nessa promessa. E eu quero, irmão, que você tenha essa mesma certeza. Deus quer que você tenha essa mesma convicção, porque muitos de nós estão andando errantes. Muitos de nós, irmãos, estão andando sem sentido, sem propósito. Muitos de nós estão andando sem acreditar que Deus está conosco. Muitos de nós estão achando que Deus nos abandonou. Muitos de nós estão achando, irmãos, que Deus não se liga mais para nós, não se importa mais conosco, que Deus é um ser distante, uma história inventada, ou algum ser que é grande demais, que não se importa conosco, que somos pequenos. Não, amado, Deus é grande sim, é verdade, é soberano, mas Ele se importa sim conosco, que está com nós. Ele garante isso, Ele promete isso. Jesus está prometendo aqui: eu vou estar com vocês. Significa o quê? Que Ele está conosco hoje, meu irmão. Que Ele está conosco agora. Que não há um único segundo da sua vida que Cristo não esteja ali com você, meu irmão. Que cada momento que você está, todo instante da sua vida, Cristo está ali. É quando você entra, é quando você sai. É quando você vai, é quando você volta, é quando você senta, deita, levanta, caminha, corre. Cristo está bem ali com você. O Espírito de Jesus Cristo está bem ali com você. Ele garantiu isso para nós. Então não precisamos, amados, temer. Não precisamos temer os levantes do inimigo. Não precisamos temer as lutas e as adversidades. Não precisamos temer, porque embora muitas vezes nós não percebemos a presença dEle, mas Ele está conosco. Ele prometeu: o Espírito da verdade estaria para sempre conosco. E naquele dia, que Ele disse que ainda um pouco o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês verão. Naquele dia, Jesus fala, o dia que Ele virá nos buscar, todos nós conheceremos essas verdades. E saberemos sim, que Ele sempre esteve conosco, que Ele sempre nos amparou, que Ele nunca nos abandonou. Então, nós vamos encerrar a mensagem aqui hoje, para continuar o restante depois. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, essas palavras de Jesus, essas instruções de Jesus, elas não são em vão. Elas não foram dadas à toa, jogadas ao relento. Elas foram direcionadas para a sua igreja. Foram direcionadas para o seu povo, para nós. Essas palavras não foram apenas para os discípulos. Mas essas palavras, elas atravessaram décadas, séculos e milênios, para chegar até nós aqui hoje. E dizer que embora nós não vemos a Cristo agora, embora nós não podemos tocar em Cristo, mas Ele está conosco, nós o veremos naquele dia, que nós estaremos com Ele para habitar com Ele, e que por enquanto estamos aqui, devemos crer nele, obedecê-lo, e então Ele nos capacitará a fazer as mesmas obras que Ele fez, e aprender a orar, a despertar-nos a orar, e orar, pedir de fato as coisas que são importantes, que são necessárias, que são corretas diante de Deus, para que possamos recebê-las. E assim como Cristo disse: eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E quando pedimos alguma coisa para glorificar a Deus, e Deus realizar, então o próprio Pai será glorificado. Então que essa palavra seja guardada no seu coração, e que você possa chegar em casa hoje e ler o capítulo 14 do Evangelho de João, para você se alimentar um pouco mais, porque às vezes as pessoas: pastor, leu a Bíblia e não entende. Então essas pregações expositivas é exatamente para isso, para você aprender, e quando você for ler, agora você vai ter um entendimento mais claro, um entendimento melhor quando você estiver lendo. É por isso que muitas pessoas têm dito para mim: pastor, antes de eu chegar aqui nesse ministério, eu li a palavra e não entendia nada, mas agora eu leio, é explicado de uma forma tão simples que eu leio, entendo e compreendo. Então o sentido dessa pregação expositiva é para isso,
Um dos sentidos é esse, para você chegar em casa, ler e compreender melhor o que as Escrituras estão falando e se alimentar verdadeiramente da palavra de Deus. Então vamos ficar em pé em nome de Jesus.